Oitavo ano. Hoje a gente vai falar, né, ainda um pouco sobre as correntes filosóficas, mas vai tentar distinguir, né, alguma relação que encontramos, né, nessas correntes, com esses pensadores, com relação à religião. A gente sabe, né, que tem algumas correntes, né, que tem uma relação com a religião, como a gente viu a escolástica, né, é, e algumas ideias de Santo Agostinho, das ideias patrísticas e assim por diante. Então, a partir daí, a gente vai ter que refletir um pouco a importância, né, dessas correntes filosóficas para a construção das religiões, né, que nós temos hoje. Vamos lá. E aí está uma imagem, né, mostrando são um dedo, né, um ser maior, tentando encostar no outro, tentando fazer essa relação, né, com o que acreditamos, né, com nossas religiões acreditam e é as ciências. Vamos lá. Podemos entender a religião como um sistema de crenças e as práticas a elas referentes. Então, a religião é um sistema de crenças e as práticas que cada um exerce, né? Assim como a religião católica, que tem as pregações dos santos, da Igreja Católica, uma coisa e outra, já a religião evangélica, todas elas são cristãos, né? Só que já acredita de outra forma, já tem outros conceitos, já tem outras doutrinas. A gente vê outras religiões aí africanas que já acredita em outros deuses, em outras coisas que a gente não, muitas vezes não tem nem ideia, tá certo? Então a religião, né, é um conjunto, né, de um sistema de crenças e práticas a elas referentes. Em quase todas as culturas há pelo menos uma expressão que possamos chamar de religiosa. Ou seja, em qualquer lugar que a gente encontrar aí, né, em qualquer cultura, a gente sabe que tem uma religião predominante naquele certo local. Essas expressões diferem entre si quanto à origem e conceitos principais, mas costumam partir da tentativa do homem de encontrar respostas a problemas para os quais a razão humana não seria suficiente. Ou seja, grande maioria das religiões, né, grande maioria não, vamos dizer todas, acredita em seres, né, acreditam em existência humana a partir de uma forma. As religiões do cristianismo, né, acredita que Deus, a o sol e tudo o que um certo determinado de tempo. Já outras religiões já não acreditam no Deus que o cristianismo acredita. Tem as religiões espíritas, né? Tem na China, no continente oriental ali tem o Buda e assim outras crenças. Tem a parte muçulmana, né, que acreditam no Alcorão e assim por diante. Tem variados tipos de religião. Se vocês forem pesquisar, vocês acabam encontrando coisas que até acham incríveis, né, que existem, né, essa face da Terra. Vamos lá, continuar. As religiões espiritualistas, né, que acreditam na existência de um corpo mortal e de uma alma imortal, podem enfrentar alguns problemas, criando teorias baseadas em algum livro que se considera escrita a partir de uma revelação de Deus, como o Alcorão para os muçulmanos, Bhagavad Gita para os índios e a Bíblia para os cristãos, por exemplo, ou por meio da transmissão oral de revelações individuais feitas a alguém que se considera capaz de se comunicar com o plano sagrado, como são os profetas médios e babalorixás. Ou seja, várias religiões, né, têm a questão de alguns livros. E vamos destacar aqui o Alcorão, né, que é o livro dos muçulmanos.
Esse é um dos livros que encontramos aí de uma religião diferente. Esse daqui, ó, Bhagavad Gita, que é um livro dos índios, que eles acreditam nesses seres, nessas escrituras sagradas que tem aí. E a Bíblia, né, que é conhecida para os evangélicos e católicos, né, os cristãos. Os cristãos quer dizer que acreditam em Cristo, acreditam em Deus, né, o nosso Deus que nós temos na Bíblia. Todos nós, né, procuramos saber o objetivo da nossa existência, né, como se criou o primeiro homem, se vai ter fim, como é que vai ser esse fim, se o mundo vai acabar de alguma forma. Sempre tem essas discussões. E além disso, tem algumas religiões, né, que não têm um livro próprio, né? Eles acreditam em crenças religiosas que são passadas de pai para filho de forma oral, ou seja, uma forma que não está escrita. Como está aqui, ó, os profetas, os médios e os babalorixás. Que normalmente não, os babalorixás são de religiões africanas. Eles não têm um livro que explica aquela tal teoria para que está ali. Eles acreditam nas ideias orais, que um vai passando para o outro. Vamos lá. Na esfera da religião, não se necessita de uma demonstração racional para aquilo que se professa como verdade, mas a fé não é necessariamente oposta à razão. E quer dizer isso, assim como a gente estudou nas correntes filosóficas, né, sempre tinha algum pensador querendo comparar, né, a fé com a razão, ou seja, o que está escrito ali a partir da fé e a razão, a ciência, né, entre si. Qual é a relação que tem entre a ciência e a religião, um determinado pensamento? Quem faz muito isso é Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e vários outros pensadores. Aí a gente já está começando a criar, né, algum laço entre as correntes filosóficas que nós estudamos, né, e a religião. O termo filosofia da religião, que aparece a partir do século XIX, é a parte da filosofia que se ocupa de examinar racionalmente as explicações religiosas. Foi isso que a gente viu anteriormente nas correntes filosóficas, que alguns pensadores, né, tentavam encontrar uma relação, né, entre fé e razão, entre as ideias dos cientistas, né, como a gente fala, e a fé entre eles, para ver se conseguia um acordo, como se diz, entre esses processos. A existência ou não de Deus foi uma questão que movimentou o pensamento de muitos filósofos desde a antiguidade, né? Como eu próprio falei anteriormente, são eles, São Tomás de Aquino, né? Ou Tomás de Aquino, quem quer falar só Tomás de Aquino, não acredita em santo. Santo Agostinho, né? Que é conhecido também de Agostinho de Hipona, que ele foi um grande filósofo da época. E Nicolau de Cusa. Nicolau de Cusa. Esse aqui não é São Nicolau não, viu gente? Esse aqui é um pensador também que tentava ter uma relação, né, entre a existência de Deus, né? Ter ou não aquela relação, e os pensamentos dos filósofos. O pensamento que eles tinham naquela época. Vamos lá. A fé cristã, segundo a doutrina da Igreja Católica, era a verdade mais elevada. Qualquer ato que discordasse do postulado pela Igreja era considerado uma heresia. Está falando um pouco sobre o contexto histórico que nós temos aí, que
naquela época, quando estava tendo algumas ideias, né, ideias novas, a ideia de que o Sol era o centro do universo, vocês vão estudar isso mais para frente, foi muito questionada pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica dizia que era a Terra que era o centro do universo, e não o Sol que era o centro do universo. E esses pensadores dessa época acabaram sofrendo bastante com algumas ações que a Igreja Católica fazia contra eles, porque se eles aceitassem aquela teoria, tudo bem, mas se não aceitassem, eles eram castigados e muitas vezes levados até a morte. Era diferente naquele tempo, era bem rígida a igreja. Todas as investigações filosóficas e científicas tinham que partir do pressuposto de que a verdade já havia sido revelada pelo próprio Deus. Se fosse uma ideia nova, uma ideia de que Deus não tivesse escrito alguma coisa na antiguidade, daria o que sobre essa ideia aí do Sol como centro do universo? Eles seriam castigados. Então, se os cientistas viessem com uma certa ideia nova, uma certa ideia que não encontrasse nenhuma relação nos livros sagrados, eles seriam castigados. Isso aconteceu muito na Idade Média. A única tarefa possível à ciência e à filosofia era a comprovação racional da fé. Muitos pensadores cristãos investiram nesse trabalho e tentaram, a partir da filosofia grega ou contra ela, convencer os descrentes. O que é que está dizendo aí? Que a tarefa possível, né, a ciência e a filosofia, era a comprovação racional da fé. A partir que eles comprovassem aquela certa teoria com a fé, os pensadores, né, no caso cristão, investiam muito nesse trabalho, que tentava convencer os descrentes que aquilo seria uma verdade propriamente dita. Entre esses pensadores podemos incluir os padres apologistas, ou seja, aqueles padres que demonstravam a superioridade da fé cristã em relação ao paganismo ou politeísmo. Esses padres, como Orígenes, Justino e Tertuliano, rejeitavam algumas filosofias gregas, né? Então tá aí, os padres apologistas. Eles mostravam a superioridade da fé cristã em relação ao paganismo ou politeísmo. Eles queriam mostrar aquela importância que tinham na fé em relação àquelas ideias que estavam ocorrendo aí, daqueles estudos dos pensadores. Certo, gente? Fica a sua atividade tranquilamente e qualquer coisa, volte os vídeos das correntes filosóficas para vocês tentarem fazer uma relação, encontrar uma relação que tem aí entre a religião e as correntes que estudamos, ok?